E aí, família... E aí, família... Nossa! E aí, família tricolor, desculpe, amigo São Paulino, amiga São Paulina, mudou o tempo aqui em Jundiaí, torcedores de outros clubes, mudou o tempo aqui em Jundiaí, a tendência de eu ficar gripado é grande, porque o velhinho, né, quando fica, muda o tempo, o velhinho quando muda o tempo acontecem duas coisas. Primeiro você fica gripado e a segunda começa a doer tudo. Todas as fraturas que eu já tive, os pinos que eu tenho, começa a doer tudo. Mas aí, vamos em frente, vamos em frente. E aí, como é que foram de Natal? Espero que o seu Natal tenha sido ótimo. O meu foi ótimo, a ceia chegou. Eu e a Erika saímos para correr atrás da comida, mas a mulher mandou o motoboy entregar. Então, quando a gente estava na rua atrás da comida, o motoboy chegou. Sorte que os porteiros aqui são ponta firme e receberam a comida. Para mim, a minha ceia de Natal é o seguinte: arroz, tender e farofa. Uma Pepsi gelada e um bolo de chocolate de sobremesa. Para mim é a ceia ideal. Não preciso de mais nada. E foi exatamente o que eu tive. Passamos Natal aqui só eu e a Erika, tranquilinhos, dormimos no sofá como dois bons velhinhos, depois de tentar assistir um filme, com 15 minutos estava empacotado para um lado, outro empacotado para o outro. Espero que o seu Natal tenha sido bom, espero que tenha sido uma noite boa, um dia bom, independente da quantidade de comida, de bebida, das pessoas, que você tenha tido um belo Natal. Então, gente, tem uma boa notícia para vocês. A gente renovou hoje a parceria com a GoCase, tá? Renovamos a parceria com a GoCase, nosso parceiro, mais um ano juntos, nossos parceiros mais um ano juntos. Fico muito feliz que é uma empresa séria, uma empresa bacana, que está aqui prestigiando o canal já faz muito tempo. Prestigia não só esse canal, mas como vários outros canais da mídia alternativa. Então, quero falar para vocês, já mostro os produtos, mas eu quero mostrar, acho que eu já mostrei, essa caneca aqui que eles me mandaram, que é sensacional, que você pode personalizar. É um copão que dá para colocar, acho que cabe 2 litros aqui. Eu estou tomando água o dia inteiro nesse copo aqui. E aí, dependendo da mão que você segura, você coloca a tampa de um jeito para colocar e aparecer o símbolo aqui. Como eu tomo com a mão direita, aparece assim. Então, ó, GoCase, tá sempre na descrição dos vídeos, sempre tem o link da GoCase. E aí a gente vai continuar com as promoções e o desconto, o Gol Barolo, que você tem um monte de benefícios usando desconto com o Barolo. Então, fiquei muito feliz com a renovação de contrato com a GoCase. Estamos aí. Procure os produtos da GoCase, são legais pra caramba. Quem comprou, comprova a qualidade. Outro dia eu contei até pra Erika hoje. Eu tava andando na rua, vi um cara vindo assim na minha frente, né? Tava andando com ela, eu vi um cara na minha frente com uma mochila nas costas. De repente o cara colocou a mão na mochila assim atrás. Eu falei, meu Deus do céu, o cara vai me assaltar. Aí ele tirou um copo da GoCase e mostrou o copo e só falou assim: comprei por sua causa. E passou reto. Não falou nada do canal, não falou nada do São Paulo, não falou nada. Só falou, era do São Paulo o copo. Passou batido. Falei, bom, menos mal. Então procure os produtos da GoCase, tá? Esses parceiros estão com a gente aqui, produtos licenciados do São Paulo, tá? Bom, como a gente tinha falado que se tivesse notícia a gente fazia vídeo ontem, como não teve notícia nenhuma, né? Essas notícias estão raras, né? Agora, se bem que daqui a pouco volta os campeonatos e a gente já volta com o nosso estresse com o São Paulo. O último vídeo a gente falou do novo patrocinador, falamos do Oscar, né? Falamos vou colocar o vídeo na janelinha, caso você não tenha visto. Demos detalhes da contratação do Oscar. E aí, o Lucas teve um papel importante na contratação do Oscar. Só para você ter uma ideia, eles jogaram juntos nas categorias de base do São Paulo lá em Cotia. Inclusive tem quadros lá em Cotia de times campeões com os dois na foto. Aí, só que o Oscar estreou com 16 anos no profissional do São Paulo em 2008. O Lucas Moura foi até o 2020, até o Sub-20, foi campeão da Copa São Paulo em 2010 e aí se juntou aos profissionais, né? E além de tudo, os dois jogaram juntos na seleção brasileira. O Lucas e o Oscar jogaram juntos na seleção brasileira. Em 2011, que foi um ano da saída do Oscar, né? O Oscar saiu em 2010. Eles foram campeões sul-americanos Sub-20, o Lucas e o Oscar, sob o comando do Ney Franco. Naquele time tinha Casemiro e ainda tinha o Neymar. Na seleção principal, os dois também foram convocados algumas vezes. Só que na Copa de 2014, só o Oscar foi convocado, o Lucas não foi. Inclusive, o Oscar fez o gol, né, naquela humilhação histórica, a maior humilhação da história do futebol brasileiro. Quem fez o gol do Brasil foi o Oscar. O Lucas mandou uma mensagem... O Lucas ficou mandando mensagens pro Oscar, contando como que era o São Paulo, falando para ele vir, para eles retomarem a parceria. E aí ele colocou, quando teve a postagem da volta do Oscar, o Lucas escreveu assim: bem-vindo de volta à tua casa, craque. Então, o Lucas teve um papel importante na contratação do Oscar. Eu acho que o Lucas tem uma identificação enorme com o clube, né? Ele se preocupa realmente com o clube e eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho isso, que ele tem um sentimento pelo São Paulo, e quanto mais
jogador de qualidade do lado dele, é melhor. Então ele ajudou, tá? E aí existe a possibilidade, que tá todo mundo falando sobre isso, sobre como vai ser o esquema tático do São Paulo. Seria no 4-2-3-1, adoro esses números de telefone. 4-2-3-1. Aí seria o Oscar centralizado como meia, o Lucas do lado direito, o Ferreirinha do lado esquerdo e o Calero de centroavante. Quem perde a vaga, o Luciano, né? Que não dá pra ter mais o Luciano camisa 10. Aí ainda falando do Oscar, que eu queria saber a opinião de vocês também. Se inscreva no canal para concorrer à camisa do Ferrarese, que eu sempre esqueço de falar, para se inscrever, para compartilhar, para deixar o like. Faça esse favor, faça essa gentileza. Sobre o Oscar ainda, o PVC, o jornalista, falou sobre o salário do Oscar, como é que vai ser feito o pagamento do salário do Oscar. Segundo o PVC, o Oscar vai receber cerca de 2 milhões de reais por mês. 2 milhões de reais por mês, mais 2 milhões de euros em luvas, o que dá mais ou menos 3,100 milhões por mês no primeiro ano. 3,100 milhões no primeiro ano. Aí, o Oscar pediu garantias para o São Paulo pagar. Né? Porque se o diretor de futebol fala que no São Paulo atrasa salário, lembra que a gente conversou aqui? Como é que um jogador que recebe a proposta de jogar no São Paulo recebe de um diretor de futebol falando que é normal atrasar salário no São Paulo? E ele pediu garantias. Aí o São Paulo correu atrás da patrocinadora Master, que vai pagar uma parte do salário do Oscar. E o São Paulo vai vai se virar para pagar a outra metade e ainda está tentando novos parceiros para pagar o salário. E eu quero saber de você o seguinte: 3,100 milhões por mês no Oscar de salário? Caramba, esse cara... Tem gente, né? Eu conversava muito com meu pai sobre isso. Tem gente que tem estrela para ganhar dinheiro. O Oscar jogou 8 anos na China, ele era um dos maiores salários do mundo, não do futebol, do mundo todo, dos funcionários de todas as profissões do mundo. Ele estava entre os que ganhavam mais. E agora ainda vai continuar ganhando uma bala absurda no São Paulo. Eu, sinceramente, acho que com esse dinheiro por mês você podia pagar pelo menos 2, 3 jogadores bons se tivesse um departamento competente para ir atrás de jogadores. Mas vamos torcer para o Oscar dar certo, porque, né, dependendo do salário, ele tem que jogar mais que o Messi. E aí, a gente falando de patrocinador master, né, que vai ajudar o São Paulo, o Palmeiras, que é o clube que talvez tá mais investindo, a Leila resolveu meter a mão no bolso, mas a Crefisa não patrocina mais. Então o Palmeiras fechou com uma casa de apostas também, o patrocinador. Vai estar gastando dinheiro pra caramba, comprando jogador pra caramba. Mas mesmo com tanta grana, sendo os principais patrocínios do país, o Palmeiras, como patrocinador master, é o terceiro colocado só. Primeiro é o Flamengo, que recebe 115 milhões por ano. O Corinthians é o segundo, com 103 milhões. Aí, em quarto lugar, o Vasco com 70 milhões. O Atlético Mineiro é o quinto, com 60 milhões. O Santos é o sexto, com 55 milhões. E o São Paulo é apenas o sétimo, com 52 milhões de reais por ano. Então, todos esses clubes são bancados por casas de apostas. Os patrocinadores masters são casas de apostas. E aí eu falo, você vê, o Vasco, o patrocinador paga mais do que o São Paulo. O Santos também, o patrocinador paga mais que o São Paulo. Por isso que eu falo para vocês, que a gente sempre comenta aqui, o São Paulo fechou um patrocinador, mas não revela valores. Antes de sair comemorando, eu sempre fico com o pé atrás. Então, a gente tá vendo aí, sétimo, atrás do Santos e do Vasco. Nenhum desrespeito, nenhum demérito aos dois times, mas vivem por dificuldades. O Vasco vive com muitas dificuldades. O Santos voltou da segunda divisão agora. E o São Paulo é o sétimo em patrocínio. Então, por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado quando você... patrocinador, fechado. Dependendo do que paga para o São Paulo e do que paga para os outros clubes, sinceramente. E esse contrato aí com a patrocinadora master do São Paulo, nunca abriram detalhe, a gente nunca sabe direito o que acontece. E aí, falando em nunca sabe direito o que acontece, os conselheiros da oposição no São Paulo protocolaram oficialmente no Conselho Deliberativo um pedido para convocar uma reunião extraordinária para discutir, para chamar o Casares para ele dar explicações. Só que eu fui ver, eu estava achando que ele fosse dar explicações sobre para onde vai o dinheiro, que tanto arrecadou, né? Onde ele põe o dinheiro, o que ele faz com o dinheiro, venda de jogador e tal. Mas não são esses os assuntos. Os assuntos são sobre a parceria na categoria de base, porque tem gente, né, que aquele empresário lá, grego, aquele empresário grego, o nome do empresário é Evangelos Marinakis.
porque parece que vai comprar uma parte da base, aí os conselheiros estão achando que, da oposição, né? Estão achando que é ruim para o São Paulo, não compensa para o São Paulo. O Casares não se manifestou, não se manifestou, mas disse que tá conversando e tal, mas não entrou em detalhes. Outro assunto que o Casares também vai ter que responder é sobre essa divergência que existiria, resistência, na verdade, do departamento de futebol para respeitar os tetos de gastos. Lembra que surgiu uma informação na semana passada? A gente nem conversou sobre isso, que eu estava de férias. E haveria uma... O próprio PVC falou sobre isso. O departamento de futebol não queria tentar mudar esse teto de gastos, porque não vai ser suficiente, esse teto de gastos não vai ser suficiente. O Casares vai ter que se explicar também sobre isso, e também sobre a reforma do estádio. Aliás, reforma do estádio que ninguém fala mais nada, né? Que não tem proposta, não tem projeto. Eu lembro que, se bem que é para 2030, né? No ano do centenário, mas estou esperando. Então, eles estão cobrando, o conselho está cobrando para ele falar sobre esses três temas. Aí, esse pedido está sobre a análise do Olten Aires de Abreu Júnior, que é o presidente do conselho, e aí, se esse requerimento preencher os requisitos, tem essa reunião que deve acontecer só em janeiro. O Casares não se pronunciou sobre isso, não falou sobre esse chamado para prestar esclarecimentos, né? Eu vou ficar de olho, eu acho que não vai esclarecer nada. Quando ele for falar, vai ser aquele rolando lerismo de sempre, não vai esclarecer nada, a gente nunca vai saber o que aconteceu com o dinheiro, nunca vai saber nada, porque transparência realmente não é um forte dessa gestão. Um herói do São Paulo está indo embora, um herói chamado Rodrigo Nestor, praticamente fechado a negociação com... Vou tomar um gole d'água. Vai bem. Fechada a negociação com o Bahia. Tá quase certo, só faltam uns detalhes, mas tá quase certo. O Bahia vai desembolsar inicialmente 1,5 milhão de euros, aproximadamente 9 milhões e meio de reais, e ainda, se uma meta for atingida, essa meta não foi divulgada, o clube ainda vai ter que pagar mais 4,7 milhões de euros, cerca de 30 milhões, para comprar o Nestor. O contrato do Nestor com o São Paulo é até 2028. E aí, o Ceni, que pediu a contratação do Nestor, e o Ceni e o Nestor fizeram uma boa parceria com o Ceni em 2023. Foi o melhor ano do Nestor. Ó. Ele teve 62 jogos, fez 8 gols e deu 11 assistências. Eu, sinceramente, o Nestor, o herói, né, da Copa do Brasil, que deu o título da Copa do Brasil, e o vilão da Libertadores, que perdeu aquele pênalti que ele bateu de forma bizarra. Tudo que ele acertou naquele chute genial no gol do título, fez errado na Libertadores. Mas serei eternamente grato ao Nestor pelo gol que ele fez da Copa do Brasil. Aliás, os 2 jogos da final ele fez muito bem. Se fechar mesmo, desejo sorte, só que eu desejar sorte pro Nestor tá em último da fila. Eu tenho que desejar sorte pro Oscar primeiro, pros caras que ficaram. Eu vou desejar sorte pra esses caras, tá? E aí, o São Paulo só tá negociando com um jogador, que é o Wendel. E mesmo assim, o Wendel, o São Paulo considera que a negociação tá travada, que não tá evoluindo, porque é o seguinte, o Porto, que é uma compensação financeira para ficar para liberar o Wendel, que não tá jogando, ele não tá nem jogando. O Wendel não tá sendo nem relacionado no Porto, mas eles querem uma compensação financeira. O Porto gostou da inclusão do Moreira na negociação, porque o São Paulo ofereceu o Moreira para ter com valor fixado de compra para trazer o Wendel. É bom lembrar que o Wendel pode assinar um pré-contrato com o São Paulo já e vem de graça, só que aí teria que esperar até o meio do ano, na janela de transferência do meio do ano. Ele não tem jogado pelo Porto, mas nessa semana o lateral esquerdo, o tal de Francisco Moura, sofreu uma torção no tornozelo, que ele vinha sendo reserva imediata do Galeno, que é o titular. Só que aí, sem um desses laterais, é possível que o Wendel seja relacionado para os jogos do Porto. Mas o São Paulo vê dificuldade nessa negociação porque precisa dar grana, os caras querem grana. E aí, sobre o Moreira lembra, o Moreira tem passaporte português, né, europeu, ele joga pela seleção sub-18, já jogou pela seleção sub-18 de Portugal, para ele seria interessante, porque ele estaria mais perto, poderia ser convocado para a seleção principal de lá, de Portugal. E eu, sinceramente, eu mandaria o Igor Vinícius de olho fechado, pagaria passagem, Uber para ir para o aeroporto, se ele tiver excesso de bagagem, eu pago o excesso de bagagem, mas o São Paulo não vai mandar o melhor lateral direito, está oferecendo o melhor lateral direito para o Porto.
Eu, vou ser sincero com vocês, eu gosto muito do Moreira, eu já falei isso aqui várias vezes, acho que ele é o jogador de mais talento da base dos últimos tempos do Brasil. Só que ele não joga porque ou ele vive machucado, ou quando ele tem oportunidades, as poucas oportunidades que ele tem, ele não consegue nem ter uma sequência de jogos. Eu, se eu fosse o Moreira, ou se eu fosse do staff do Moreira, eu falaria, vai embora, velho, vai embora. Até porque para você estudar melhor essas lesões aqui, né? Será que em outro clube você vai estar tão machucado assim? Será que no outro clube alguém não vai te olhar e falar, não, peraí, o seu problema é esse aqui, vamos fazer um treinamento diferente? Porque você, pra mim, é um bom jogador. Não joga. Não tem oportunidade. Os caras preferem o Igor Vinícius do que você. Então, né? Que mundo nós vivemos, né, meu amigo Moreira? Então, se eu fosse você, eu iria, mas não gostaria que ele fosse, gostaria que fosse o Igor Vinícius, mas, sei, tô de olho nessas negociações aí, vou falando pra vocês, porque... Se o Wendel vier em troca do Moreira, eu sinceramente não gostaria. Eu gostaria que o Moreira ficasse, que o Wendel pode até vir, mas que o Moreira ficasse, mas tivesse mais oportunidades. Porque pra mim ele é muito, mas muito mais jogador do que o Igor Vinícius. Bom, somos patrocinados pela KTO. Você tá aqui, o link tá aqui no comentário fixado para você fazer seu cadastro. Usando o código Barolo, você tem os benefícios, os privilégios lá da conta. Se divirta. Hoje estava assistindo o jogo do Liverpool, golaço do Salah, o Liverpool sapecou mais uma. Manchester City empatou em casa, mas hoje eu não fiz uma fezinha no Campeonato Inglês porque eu não sabia que tinha jogo. Só fiquei sabendo, já estava rolando. Deixei para o final de semana, que eu sempre gosto de fazer minha fezinha. Faça a mesma coisa, se divirta. Posta pouquinho, vai lá para se divertir, escanteio, quando vai sair o gol, quando não vai, você se diverte, não é para ficar rico, não é investimento, não é isso, é para você se divertir. Então tá sempre no primeiro comentário fixado aqui, tá? Meus queridos, amanhã voltamos, hein? Amanhã estamos de volta, vamos ver o que tem de informação, vou ficar de olho, porque todo mundo tá negociando, contratando, mesmo o São Paulo só tá negociando com o Wendel depois que trouxe o Oscar. Então a gente vai falar, vamos ficar de olho no mercado. E eu também, amanhã, a gente conversa sobre a torcida do São Paulo, que mais uma vez deu show. Mas eu deixo isso para amanhã, tá bom? Peço para você o seu like, peço para você a sua inscrição. Tenho certeza que você já deixou o like, porque você é malandro. Se você não deixou ainda, eu te perdoo. Você pode deixar agora. E se inscreva no canal. Quando a gente chegar a 540 mil inscritos, a camisa do Ferrarese e o bonezinho da KTO vão de presente para você, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. O último vídeo vai entrar aqui na janelinha, deve estar aqui agora. Eu vou tomar um remédio para gripe, já para me precaver da gripe que está correndo atrás de mim no meu encalço. Fique com Deus, forte abraço, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.